Olá, eu sou Natália Longo, médica, neurologista e neurofisiologista. Eu vou me apresentar um pouquinho para vocês, falar um pouco da minha formação. Eu fiz medicina na Universidade Federal do Pará, depois eu fiz neurologia na Santa Casa de São Paulo e neurofisiologia no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Então, hoje eu estou aqui com vocês para falar sobre epilepsia e seus diagnósticos diferenciais, como identificar e quando encaminhar para o especialista. Nós iremos começar pelo contexto histórico da doença, porque para essa doença ela é muito importante para a gente entender certos preconceitos que há hoje em dia. Depois a gente vai falar sobre o que é a epilepsia, as causas da epilepsia, mas o que eu vou focar mesmo nesta aula é sobre os diagnósticos diferenciais, ou, como alguns falam, os imitadores da epilepsia, doenças que são semelhantes e pode ser diagnosticada de forma errada. Depois eu vou falar sobre a epilepsia em si, o diagnóstico, como é feito, e um pouquinho do tratamento. Então, para vocês entenderem melhor, a epilepsia ela tem um estigma muito pesado. E isto é retratado na história desde antigamente, né? Este quadro, como você pode ver, ele é um quadro renascentista por um pintor chamado Rafael Sanzio, que foi feito mais ou menos final do século XV e início do século XVI. Ele é chamado como a Transfiguração de Cristo, né? É o título desse quadro. E se você reparar, nele mesmo tem a foto de uma pessoa tendo crise convulsiva, né? E o que é discutido, interpretado nesse quadro? Que você percebe que onde está essa pessoa tem muita escuridão, e isso demonstra a possessão, né? Que eles têm uma ideia de possessão demoníaca, né? De pacientes que antigamente tinham epilepsia, tinha muito essa história dessa possessão, e como não tinham um tratamento, né? As pessoas achavam que os doentes de epilepsia estavam possuídos pelo demônio. Por isso estão apontando para ele e apontam também para Cristo, para ver se consegue uma cura para esta doença. Atrás da criança tem um pai, né, que está olhando para cima e como se tivesse desesperado pedindo ajuda. Porém, tem uma luz em cima da pessoa que está tendo crise, que você consegue ver os músculos, né? Uma posição, o olho revirado, que lembra muito uma pessoa tendo uma crise convulsiva. Mas essa luz é como se fosse a tentativa do paciente que tinha epilepsia de sair dessa sombra que era conhecida como possessão. Então, a própria doença já traz de muito tempo um estigma, um peso dessa história. E até hoje em dia, né, muitas pessoas ainda têm isso como sendo a doença, que é um problema espiritual, né? Mas se você souber, a epilepsia, a própria palavra já traz esse peso, pois ela vem do grego, né? E os portadores carregam esse estigma sobrenatural e epilepsia vem do grego e fala apossar-se ou surpresa. Então, isso é algo que é trazido até hoje por esses pacientes. Então, antigamente, você tem 3 teorias, né, na história sobre os pacientes que tinham epilepsia, né? O da possessão desses espíritos demoníacos, né, que acreditava-se desde a antiguidade e na Idade Média reforçou mais, né, essa possessão, fazendo até exorcismos. A doença da lua, que foi uma época muito na Roma antiga e na Grécia, em que acreditavam que os corpos
né, celestiais e a deusa da lua influenciavam nessas crises no período da lua cheia, né? Então tem todo esse histórico. E a teoria humoral, que acreditavam-se que a doença era resultado de um acúmulo de fleuma nas artérias do cérebro. Mas, com o passar do tempo, a gente teve uma transição para a ciência na época de mais ou menos 1831 e 1911, com a teoria de John Jackson, em que ele fala que a epilepsia, na realidade, é uma descarga ocasional, súbita, rápida e localizada na substância cinzenta. E aí sim, abriu portas para a ciência, para o real fator do que é a epilepsia, e não para essas histórias ou teorias espirituais, né? Então, agora, a definição do que é epilepsia, de uma forma bem simples para vocês. Epilepsia é quando em algum lugar do nosso cérebro há uma passagem de informação entre um neurônio e o outro de forma incorreta. Então, aqui é a ilustração de uma passagem de informação normal, né, de um neurônio para o outro. Mas na epilepsia, geralmente é uma passagem de informação anormal e repetitiva. É como se você tivesse um cabo elétrico e nesse cabo tivesse um local desencapadinho. Nesse local vai sair umas faíscas, né? Tá passando lá a corrente, mas não está passando de forma correta. Então, além disso, o que é importante a gente saber? Qual é a diferença de epilepsia para crise convulsiva? A crise convulsiva, ela é como se fosse um sintoma e a epilepsia é a doença. Mas assim, a crise convulsiva que todo mundo fala, no popular, que pra gente neurologista é aquela crise tônico-clônica generalizada, é um nome grande mesmo, mas a gente usa como se fosse um sinônimo, né? Os leigos usam como se fosse um sinônimo de crise convulsiva. Então, ela é quando o paciente tem não só essa passagem de informação incorreta ou anormal, né? Essa passagem, ela tá passando o tempo inteiro assim anormal e de repente é como se desse um curto-circuito no cérebro. E aí o nosso corpo expressa, né, para fora assim, como se fosse uma crise convulsiva, né? Mas, mais importante do que saber o que é epilepsia e crise convulsiva, também é importante a gente saber que não é todo mundo que tem crise convulsiva que vai ter epilepsia, pois existe 10% da população mundial que pode ter crise convulsiva, mas não ter epilepsia. Então, o que é uma crise convulsiva sintomática aguda? Né? É quando uma convulsão ela ocorre com estreita relação temporal entre a crise e um insulto cerebral, certo? Então, pode ser vários fatores. E quais são esses fatores? Febre alta, alterações metabólicas, como baixa de glicose, desequilíbrios de eletrolíticos, como sódio, cálcio, potássio, lesões cerebrais, como o traumatismo craniano ou AVC, infecções, intoxicações, né, utilização de drogas. Então, são inúmeras as causas. Então, a pessoa pode ter crise convulsiva, mas não ser epilético. Futuramente, na aula, vocês vão ver que tem uns critérios para a gente diagnosticar quando o paciente tem epilepsia e eu vou falar um pouquinho sobre eles depois. Então, além disso, a gente tem vários imitadores, assim como na natureza tem pessoas que, ou doenças no nosso caso, que se disfarçam de outras e não são, né? Na natureza, a gente tem um símbolo muito importante, como o camaleão. Então, em todos os lugares nós temos imitadores. Então, qual é a camuflagem clínica? Os imitadores da epilepsia, né? A gente tem que entender que nem toda perda de consciência episódica apresenta um grande problema diagnóstico, né? Nem toda perda, ela é
epilepsia ou desmaio. Então, nem tudo que treme é epilepsia e nem toda epilepsia treme. Então, quais são os espectros de confusão que nós temos, né, quando a gente vai fazer um diagnóstico de epilepsia? Você tem várias doenças e tem umas, eu vou começar de fora para dentro, que não são epilepsias, porém se parece com elas, né, que são os imitadores, né? Então, quais são esses imitadores? Se a gente for no site da International League Against Epilepsy, tem muitos. Vocês vão ver, olha só, quantos imitadores, quantas doenças a gente tem parecidas com epilepsia, mas que não são, e não tem nenhuma correlação com epilepsia. Então, é melhor até a gente dividir em grupos, como as síncopes e convulsões anóxicas, ou seja, né, desmaios, né, ataques de apneia, são esses exemplos. Transtornos comportamentais ou psicológicos e psiquiátricos, né, como devaneio, desatenção, experiências fora do corpo, condições relacionadas ao sono. Então, muitos transtornos do sono, eles se parecem com epilepsia, como distúrbio do sono REM, parassonias, distúrbios de movimentos paroxísticos, então, como tiques, né, estereótipos, então, discinesias, então, são vários também. Distúrbios associados à enxaqueca, né, enxaqueca com aura visual, enxaqueca hemiplégica, eventos diversos, desde nervosismo a aumento de pressão intracraniana. Então, são muitas doenças. Então, eu não vou falar sobre todas elas, senão a gente não ia sair daqui. Então, eu vou falar das que são mais comuns. Então, quais são os principais imitadores da epilepsia? O desmaio, né, é a causa sem dúvida mais comum de perda súbita da consciência, né? Quando essa perda súbita ela é por falta de oxigênio no cérebro, é muito comum de ter tremores até na mão, então isso deixa mais semelhante ainda. E as crises psicogênicas não epiléticas, né? São crises, são pessoas que não é que simulam a crise, gente, isso é muito ruim até a gente falar. São pessoas que têm os problemas psicológicos e elas acreditam mesmo que tem crise convulsiva, e aí o corpo expressa como fosse uma crise, mas não é, né? E o diagnóstico ele é muito difícil. Muitas das vezes, esses pacientes que têm crises psicogênicas não epiléticas são pacientes que têm mesmo epilepsia. Então, esses pacientes, para a gente que é epileptologista, é muito difícil de tratar e a gente trata em conjunto com o psiquiatra. Então, dentro das síncopes, você tem que fazer uma diferenciação, né? Porque pode ser algo muito grave e que você tenha que encaminhar, né, para um cardio ou então até mesmo pronto-socorro, né? Então, a gente tem que ver, né, qual é os tipos de síncope, né, ou desmaio, né, no falar popular. Então, existe a síncope reflexa ou vasovagal, né, a dos 4 P's, que é postura, né, geralmente ela apresenta quando a pessoa vai ficar em pé, pródromo, o paciente apresenta visão turva e náusea, provocação, pode ser por dor, ou por ver sangue, ou por ver agulha, e logo depois ele tem uma pronta recuperação. Então, a presença de náuseas, muitas das vezes, ela indica uma atividade vagal, né, sugerindo uma benignidade, tá? Então, outro tipo de síncope é a síncope ortostática, né, uma falha autonômica. Ela ocorre muito em idosos, diabéticos ou
em pessoas com medicamentos vasodilatadores. Além disso, temos a síncope cardíaca, né, que essa daí que eu disse que é muito importante a gente diferenciar, porque ou tem que encaminhar logo para o cardio ou para o pronto-socorro, né, ela vem sem aviso prévio, é uma perda súbita de consciência com uma pronta recuperação, né, e o paciente ele tem um risco aumentado de morte súbita, né, necessitando de um atendimento até de emergência. Então, como é de uma forma grosseira, né, para você diferenciar desmaio de crise epilética ou de crise psicogênica não epilética? Então, a diferença entre essas três situações é que, por exemplo, o gatilho na síncope geralmente é postura, dor ou emoção. Na crise epilética ela é mais súbita, pode ocorrer durante o sono, muitas das vezes, aliás, ou na vigília. A psicogênica, ela está mais correlacionada ao estresse emocional, né? Então, essa é uma das diferenciações. A duração na síncope, ela é muito rápida, segundos. Crises epiléticas, na maioria das vezes, 1 a 2 minutos. Na crise psicogênica, ela é bem mais prolongada, na realidade. Então, além disso, diferenças no padrão motor de cada uma. A síncope, o paciente ele fica mais flácido, mais hipotônicos, né? Os movimentos de tremores, eles são bem rápidos. E já na crise epilética, ela é um movimento muito mais estereotipado, sempre o mesmo padrão. Na crise psicogênica, ou que ultimamente a gente diz de SINEP, né, ele é variável, esses movimentos, eles são bizarros, são movimentos que usam muito tronco e pelve. Né? O olho durante a crise, na síncope, eles ficam abertos e revirados, na crise também abertos e também ficam revirados também. E na SINEP, a maioria das vezes fica fechado e com força, assim, eles fecham com força. Como é que é o período após a crise? Então, na síncope, o paciente logo volta rápido, sem confusão mental, volta à consciência. Na crise epilética, o paciente fica mais cansado, com dor muscular, sonolento e com uma confusão mental. E na SINEP, eles têm mais choro, uma respiração mais rápida e sem confusão mental, né? E sem muita sonolência. Sem sonolência, aliás. Então, qual é a outra parte desse nosso círculo para a gente desvendar os diagnósticos diferenciais? Então, qual é a zona fronteiriça? O que é a zona fronteiriça entre os imitadores e a epilepsia, né? A doença, a epilepsia. São doenças, condições intimamente ligadas à epilepsia, né? Mas elas têm certas peculiaridades, ou seja, quais são essas doenças? As parassonias e as migralepsias e enxaquecas. Elas são doenças que a gente consegue correlacionar com a epilepsia pelo mecanismo fisiológico da doença. Então, o que é isso, doutora? O mecanismo fisiológico. O funcionamento da doença, elas se encontram em um certo ponto. É como se você tivesse várias ruas se entrelaçando e aí ela tem pontos de encontro, né? De uma forma assim que fica mais fácil de entender. Então, as parassonias são distúrbios do sono que se sobrepõem a um tipo de epilepsia, que são crises de lobo frontal, né? Então, a diferença entre elas são que as crises frontais, elas podem ocorrer tanto durante o sono quanto acordado. E as parassonias, elas são somente durante o sono, né? Então, são mais longas, né?
Também essas crises de lobos frontais, elas são menores que 1 minuto, já as parassonias são mais longas e não tem um padrão altamente estereotipado as parassonias, diferente das crises de lobos frontais. A migralepsia e a enxaqueca, ela tem uma forte sobreposição clínica entre as auras visuais e crises epiléticas occipitais. Então, a diferença principal é que na aura visual da enxaqueca, são mais assim linhas em zigue-zagues, mais pontinhos brilhosos ou monocromáticos, né? Enquanto nas crises a gente vê imagens mais complexas, né? E de forma mais colorida e mais rápida. Então, e agora? Quais são as epilepsias que parecem outras doenças? A gente também tem essa parte, né? Então, a epilepsia se disfarçando de outras doenças. Então, a epilepsia disfarçada, eu vou aqui nessa figura pelos lobos principais e o tipo de epilepsia, né? E as doenças que podem ser correlacionadas com esse tipo de epilepsia. Então, eu vou começar pelo lobo frontal, né? Que a gente diz que é o camaleão do sono e das doenças psiquiátricas. Por quê? Porque o nosso lobo frontal, ele está muito correlacionado com o nosso comportamento e com o nosso sono. Então, o que acontece? Quando você tem os sintomas nesse lobo, eles são agitações bizarras, posturas complexas, chutar, pedalar, tudo durante o sono. Então, as crises, elas são dessa forma, elas são muito diferentes na realidade. Então, você tem que estar com o eletroencéfalo lá, ela é muito difícil da gente diferenciar de certas doenças do sono, né? Então, como terror noturno, parassonias ou distúrbios psiquiátricos. Já o lobo temporal, ele é um camaleão que a gente diz de sintomas gástricos ou de emocionais, como síndrome do pânico, né? Por quê? Nas crises, a pessoa ela vai ter certos sintomas, como medo súbito, uma taquicardia, vômitos ictais, uma amnésia transitória. O que é amnésia? É um esquecimento transitório. Então, um diagnóstico errado muito comum são as síndromes do pânico, o ataque de ansiedade, uma virose gastrointestinal, né, que dá vômitos, uma dor no sentido do estômago, né? E o lobo occipital, né? O lobo occipital, pra gente, ele dá uma confusão muito grande com a enxaqueca, né? Por quê? Durante as crises de epilepsia, o paciente pode ter sintomas como a cegueira ictal, que dura minutos, né? Tem uma perda visual, com uma consciência retida, ou o que a gente chama palinopsia, que são imagens múltiplas, persistentes. Por isso esses 2 olhinhos aí, um em cima do outro, né? Um em cima e outro embaixo, aliás. Então, o diagnóstico mais comum e mais errado que a gente tem é a enxaqueca clássica, com aura. Quem tem enxaqueca sabe, a maioria das enxaquecas vem junto com essas auras, que é tipo uns pontinhos brilhosos, ou então tipo um zigue-zague que a gente vê no olho, e junto com a dor de cabeça, né? Então, o que é importante na atenção básica, né? Você fazer chegou um paciente para você e ele teve uma perda súbita de consciência. Aqui eu coloquei em ordens de filtro, porque são perguntas que é importante você fazer na atenção básica, tá? Então, o filtro 1 é para excluir síncope. Gente, a maioria das perdas de consciência, elas são desmaio. Elas são cardiovascular. Então, você pergunta, teve um gatilho? Você se levantou, se sentou, viu agulha, sentiu dor?
Você se recuperou? Essa recuperação foi imediata? Você ficou muito sonolento depois ou não? Se sim, para essas perguntas, né? Se foi uma recuperação imediata, se teve um gatilho, tipo dor, agulha, ter se levantado, provavelmente ainda aumenta mais a probabilidade de ter sido um desmaio. Então, tem que fazer uma investigação do coração. O outro filtro que é importante é você perguntar quanto tempo durou essa crise, se o paciente estava de olho fechado ou não, se teve confusão mental depois. Por quê? Por causa daquele quadro anterior que eu mostrei para vocês, né? Então, uma crise muito prolongada, ela vai ser mais a favor de crises psicogênicas ou CNEPs, que a gente fala na neurologia. Então, uma crise mais prolongada, de olhos fechados, e não teve confusão mental ou sonolência depois, então provavelmente a suspeita ela vai ser de crises psicogênicas. E quando a gente desconfia mais que é epilepsia, quando os eventos eles são idênticos, ou seja, estereotipados, quando ocorrem durante o sono ele é um grande ativador de anormalidades epileptiformes, ou seja, paroxismos epileptiformes. Então, é muito comum a gente ter crise convulsiva durante o sono. E o paciente tem, depois da crise, uma confusão, né, pós-ictal, que é muito clara. Então, se sim, tem uma alta suspeita de epilepsia. O que eu oriento vocês, quando tiver uma alta suspeita de síncope, de desmaio, é fazer a investigação cardiológica e ficar lá, porque é muito grande, a perda de consciência é muito grande a probabilidade de ser cardiovascular. Então, se vocês suspeitarem de crise psicogênica ou epilepsia, encaminha para o especialista. Então, o diagnóstico, até porque o diagnóstico de epilepsia ele é muito mais clínico, né? Não é pra gente confiar cegamente no eletroencefalograma sem ter uma suspeita clínica demasiada. Por quê? Porque se você pedir o exame e vir alteração, eu vou falar disso para vocês depois, mas se não tiver sintomas ou uma história de crise, a gente nem trata, só acompanha. Então, quando encaminhar para o especialista, né, quando suspeitar de crise psicogênica ou tiver uma alta suspeita de epilepsia, ou seja, resumindo para vocês em uma frase, quando a primeira crise convulsiva não for sintomática. Lembra da definição que eu dei de crise sintomática? São aquelas crises que elas estão temporalmente muito correlacionadas, muito ligadas a insultos cerebrais. Então, quando você não tem uma justificativa para aquela crise. Por quê? Até porque, ou seja, o paciente teve febre, algum distúrbio metabólico, né? Então, se foi uma crise convulsiva, você não conseguiu ver uma causa clara, você encaminha para o neurologista. Porque aí agora eu vou falar do que a gente faz um pouco, né? Então, o que é a epilepsia, né? Então, a epilepsia, ela é uma doença que tem várias vertentes. Primeiro, a gente tem que saber pela história qual é o tipo de crise, a gente tenta identificar qual é o tipo de crise, se ela é uma crise focal, se é generalizada ou se a gente não consegue identificar, é desconhecida. Depois a gente tem que ver qual é o tipo de epilepsia, se é uma epilepsia focal, generalizada, combinada, ou seja, que tem as duas, generalizada e a focal juntas, ou desconhecida. Por que desconhecida, doutora? Tem nos dois itens, porque às vezes a gente pede tudo, tem tudo normal e o paciente não consegue te dizer nada e, por sinal, paciente que teve crise convulsiva tem que sempre vir acompanhado de alguém, né? Cada vez mais, quando você tem experiência com um paciente que tem epilepsia, você consegue de várias formas perguntar semelhante e consegue cercar até que você consegue uma resposta ou do acompanhante ou do próprio paciente
que você consegue identificar se esses pacientes têm uma epilepsia ou uma crise focal ou generalizada. Que isso é muito importante para a gente por causa do tratamento, né? Aí tem os pacientes de síndrome epilética, mas esse é um mundo à parte, eu não vou entrar, né? E geralmente vocês já encaminham para a gente diretamente. Então, além disso, a epilepsia ela tem várias causas. E quais são essas causas? Essas causas podem ser estruturais, ou seja, lesões que a gente consegue ver em exames de imagem, como AVC, traumas crânioencefálicos que afetaram a massa encefálica, tumores. Podem ser desconhecidos, ou seja, já procurou, não achou nenhuma resposta para essa epilepsia, mas o que a gente sabe hoje em dia é que com a tecnologia avançando, muitas das epilepsias que antes não eram diagnosticadas, hoje em dia a gente já consegue identificar. Por exemplo, com a ressonância de 3 Tesla e com corte fino, pedindo para um radiologista, mais especificamente um neuroradiologista, olhar o exame, né, para a gente fechar o diagnóstico, ele fica muito mais refinado e mais fácil da gente fechar esse diagnóstico. As causas podem ser imunes, então inflamações autoimunes que afetam o sistema nervoso central, então pode levar à crise. As causas podem ser genéticas, infecciosas, como por exemplo neurocisticercose, meningite, metabólicas, né, distúrbios sistêmicos que afetam, né, o cérebro ou o funcionamento dele, e aí levam a pacientes que vão ter crises epiléticas sem ser sintomáticas, tá? Então, o que é importante na hora de fazer um diagnóstico de epilepsia? Sem dúvida, gente, é uma boa história. Qual é outra coisa importante? Coleta de história. Outra coisa importante, coleta de história. Só aí, depois que a gente vai pensar não, a gente vai pedir os exames. Mas o exame vindo negativo, isso não quer dizer que o paciente não tem epilepsia. Então, o diagnóstico da epilepsia, ela é eminentemente clínico, né? Até 20% dos casos que são diagnosticados incorretamente por falta de uma boa anamnese. Então, tem muitos casos que eles são diagnosticados como epilepsia, na realidade, são muito mais falso positivos. Então, aquele paciente não tem epilepsia, está tratado como epilepsia, como um paciente que tem epilepsia, ou seja, fica com o estigma da doença, fica com um tratamento pro resto da vida, né, com um medicamento controlado que pode estar dando efeitos colaterais, né, e isso é muito complicado. Então, nós temos critérios muito bem definidos para dizer que um paciente tem epilepsia. E quais são esses? Né? Então, quais são os critérios diagnósticos? É quando o paciente tem duas crises, sendo essas não sintomáticas, com um intervalo de pelo menos 24 horas. Você coletou a história, teve certeza que aquilo é uma crise convulsiva e tem um intervalo entre elas de 24 horas e não tem uma justificativa para esse paciente ter tido uma crise, então a gente diz que aquele paciente tem epilepsia. Ou tem uma crise não sintomática e mais um exame que aumente 60% as chances do paciente ter uma segunda crise convulsiva, então a gente diz que aquele paciente tem epilepsia. O que é esse mais um exame alterado que aumente as chances daquele paciente ter uma crise? É uma ressonância com alguma lesão, um eletroencefalo com paroxismo epileptiforme. Então, e o outro critério é o de diagnóstico de síndromes epiléticas, que, como eu falei para vocês, é muito específico e é a gente neurologista que vai fazer, né? É importante também ver que o eletroencefalo, isoladamente, ele é insuficiente para dar um diagnóstico. Por quê? Porque o paciente,
ele pode ter, principalmente criança, gente, é impressionante, está tendo o amadurecimento daquele cérebro nas crianças, eles estão fazendo muitas conexões por aprendizado, né? Então, são várias redes neuronais se formando, né, naquele momento de vida. Então, você pede um eletroencefalo, vem uma alteração, isso não quer dizer que eu tenho que tratar. Se aquele, aliás, eu nem devo tratar. Então, se aquele paciente tem um antecedente de história que diz para mim que ele teve uma crise convulsiva, aí sim eu trato. Que aí cai nesse segundo critério, uma crise não sintomática e mais um exame alterado. Agora, se ele vier com você pedir um eletro só porque deu vontade, e aí vem alterado, imagina, vai vir um eletroencefalo alterado, aí você vai ter que explicar para aquele paciente que você não vai tratar, porque, enfim, não tem indicação de tratar, ou então você vai dar o medicamento. Então, é muito cuidado na hora que você vai pedir este exame, né? Porque, querendo ou não, você vai mudar a vida daquele paciente e da própria família, porque, entenda, né? Uma mãe e um pai que sabe que tem um filho que tem epilepsia, não é fácil. Então, como é que a gente pensa no tratamento? Eu não quis trazer para vocês medicamentos, dizer o que cada medicamento faz, porque não é do interesse de vocês. Quem vai tratar é a gente, né, que é neurologista. E aí, o que acontece? Que é importante para a gente saber o tipo de crise do paciente, ou seja, se é uma crise focal ou uma crise generalizada. Por quê? Porque isso faz com que eu escolha o medicamento para aquele paciente. Existem medicamentos que eles são só para crises focais, existem medicamentos que eles são só para crises generalizadas, existem medicamentos que cobrem os dois, tanto crise focal e crise generalizada. Ah, doutora, por que então a gente não usa só esse que cobre os dois? Porque, assim, existem medicamentos que são excelentes somente para crise focal. E existem tipos de epilepsia que eles vão ser melhor tratados por um tipo de medicamento, né? Ou para generalizar, ou somente para generalizada, ou somente para epilepsia focal. Então, o importante mesmo é diagnosticar de forma correta qual o tipo de crise, qual o tipo de epilepsia para a gente escolher o medicamento. Além disso, comorbidades. Por que comorbidades? Aquele paciente que tem várias comorbidades, que usa muitos medicamentos, aí a gente tem esse problema de interação medicamentosa, então tem que ver quais são os medicamentos que vão ter menos interação. Então, e isso faz com que a gente pense no tratamento daquele paciente. Além disso, o tratamento ele é individualizado. Tem paciente que tem crise epilética focal, mas você entra com medicamento e aí tem um bando de efeito colateral. Tem uns pacientes que têm efeito colateral com quase todos os medicamentos. Então, o tratamento, ele é individualizado, né? Então, isso também é importante para a gente na hora que vai escolher o medicamento. Então, o que é importante, né, para vocês saberem na atenção básica, fazendo um resumo, assim, que eu acho muito importante, é você saber o que é uma crise sintomática aguda, saber diferenciar desmaio, crises psicogênicas e a epilepsia. Então, quando vocês forem fazer a pergunta para o paciente, lembra daquele slidezinho, vê quais são as perguntas importantes para fazer, aí separa, não, esse daqui tem maior probabilidade de ser desmaio, esse daqui tem maior probabilidade de ser crise psicogênica, eu vou encaminhar para o neurologista, esse daqui tem uma maior probabilidade de ser epilepsia, eu vou encaminhar para o neurologista, tá? Porque síncope eu acho que tem que ficar mais assim na unidade básica de saúde, né? Então, quando encaminhar para o especialista? Quando não for a primeira crise convulsiva e ela não for sintomática aguda, quando for uma SINEP, quando vocês acharem que é uma SINEP,
que é uma crise psicogênica, né? É a mesma coisa. Ou vocês têm uma alta chance de achar que é uma epilepsia mesmo. Vocês encaminham para o neurologista. Vocês acharam, né, que eu ia terminar aqui. Mas, e quando a gente, né, que é o especialista, encaminha novamente para o posto de saúde? Porque vocês sabem, né, no Brasil são pouquíssimos neurologistas, imagine aqui no Pará. Então, o que acontece? Isso ocorre quando o paciente que tem epilepsia, ele fica muito bem controlado. E deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando bem diagnosticado, bem tratado, 70% das pessoas que têm diagnóstico de epilepsia, eles vão ter uma vida normal. Normal. Então, é um paciente que eu dei o medicamento para ele, já sei qual é a epilepsia dele, já sei tudo, já está há anos sem ter crises, né? Ou então ele tem crise por uma causa que a gente consegue identificar facilmente. Esqueceu o medicamento, ficou sem comer, não dormiu bem, teve um estresse grande. Porque não é assim qualquer estresse, é um estresse grande, né? Porque a gente tem que... Todo mundo hoje em dia vive estressado. Então, a gente tem que controlar aquele paciente bem, medicamentosamente falando, para que no dia a dia ele não fique tendo crise. Então, nessas condições, a gente vai encaminhar o paciente de volta para a unidade básica de saúde, porque a gente vai estar recebendo novas pessoas para a gente diagnosticar, né, se tem epilepsia ou não. E o que na unidade básica de saúde tem que ser feito, né? Orientar, assim, os controles dos gatilhos que podem causar a crise. Quais são? O paciente que tem epilepsia, se ele dormir mal, se ele tiver muito estresse, se ele ficar muito tempo sem comer, ou aquelas luzes estroboscópicas, dependendo do tipo de crise, eles são gatilhos para aquele paciente ter crise, né? Uso de ingesta de álcool. Então, aquele paciente que tem epilepsia, ele vai ter uma maior chance de ter crise convulsiva. A escolha do fármaco, eles já vão voltar para vocês com o fármaco escolhido. Então, é manter o medicamento. Se tiver que mexer no medicamento, tudo, vocês depois que... Por exemplo, o paciente teve crise convulsiva. Não foi porque esqueceu o medicamento, não foi porque estava com alguma infecção, não foi porque dormiu mal ou não foi porque teve um estresse grande. Então, aí vocês vão ter que caminhar de volta para a gente, né? Para a gente ver os medicamentos, ver se a gente vai entrar com mais medicamentos, como é que vai fazer. E também, além desses controles de crise, da manutenção do medicamento do paciente, quebrar esse estigma, principalmente aqui na região norte, no interior, ainda tem muito esse estigma da epilepsia, que ela é uma doença, não é uma mágica ou algo demoníaco, psiquiátrico, tá? Ela é uma doença muito bem já definida, muito bem já foi encontrada a causa, né, o porquê de existir essa doença. Então, tem que ter um acolhimento, uma empatia com esses pacientes. Não é fácil nem para eles, nem para os familiares deles viverem com esse tipo de estigma. Porque com a doença, hoje em dia, a gente consegue controlar muito bem. Então, eles conseguem ter uma vida ótima, mas com o estigma, não, da sociedade. Então, isso que é importante ser feito nas unidades básicas de saúde, quando a gente contrarreferencia eles. Então, eu queria agradecer, né, pela oportunidade de estar dando essa aula, de falar sobre um assunto que eu gosto muito. Eu realmente espero que essas ideias compartilhadas inspirem novas perspectivas e conversas, né, aqui no nosso estado. É uma gratidão de vocês terem assistido essa aula,
né, e fazer essa troca de conhecimento, e eu espero que os pontos que a gente tenha discutido transformem em novas possibilidades e inspirações para mais estudos e conhecimentos. Então, os recursos que vocês podem falar para os pacientes, que tem muita informação nos sites, são a Associação Brasileira de Epilepsia, né? Aí eu já acho mais difícil, mas que internacional é Epilepsy Foundation, porque os materiais não são em português, mas tem, e materiais educativos mesmo, em português, tem muitos panfletos, né? E as referências utilizadas nessa aula foram essas aqui que eu mostro para vocês. Muito obrigada.